estou ouvindo Wanda Machado dizendo: seja a responsabilidade de vocês. Ela chama todo mundo de intelectual. Chamando intelectual, e o convite desse encontro está sendo feito para pensar a partir do leque da educação popular. E aí, claro, falar de educação popular, a primeira coisa é lembrar Paulo Freire, e eu quero dizer, alguém que está aqui também, com um sorriso lindíssimo, com o leque dela, que é Lélia Gonçalves. Lélia está aqui presente. Então, ser um intelectual, não deixe que histórias que vieram antes da gente passar despercebido. Wanda, você fez uma provocação. Ninguém pergunta a minha idade. Mas eu não posso deixar de dizer que eu sou uma geração do movimento de mulheres negras que tem, antes de mim, Lélia Gonçalves. Eu tenho um beijo na testa de Lélia Gonçalves no primeiro encontro de mulheres negras na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Fico feliz que eu estou aqui e eu tenho plena certeza que Ana Kátia é uma geração que me sucede. Eu estou no meio. Wanda Machado me antecede. Ana Kátia me sucede. Então, para mim, isso é fundamental. Porque tem uma história que está sendo construída e que a gente precisa tomar essa história, né? Que antecede e que sucede. E aí, novamente, Wanda, o tempo é aqui e agora. Se a gente não perceber isso, enquanto majoritariamente mulheres, né, negras, com outras mulheres que estão aqui presentes para construir, se comprometer com uma história, a gente vai deixar passar despercebido Paulo Freire. Então, eu quero nesse diálogo, nessa conversa, já dizer o que Paulo Freire diz, a sua fala, conversando com Jéssica aqui agora. Paulo Freire diz: educação popular, acima de tudo, é o diálogo como mediação de uma pedagogia. Se a gente não toma o diálogo como algo pedagógico, a gente não vai deixar as crianças evangélicas, as crianças da matriz africana, do candomblé, as crianças católicas, as meninas que já começam a fazer a opção, a orientação sexual antes do tempo, a gente não vai deixar o que é diferente de mim transparecer e se fazer presente. É no diálogo, né? Não como dono da verdade, mas que eu permito, enquanto movimento de me permitir, neste momento, eu quero entender uma lógica, porque eu não estou falando de uma sociedade capitalista onde todas as mulheres, né, brancas têm o controle do poder econômico. Eu estou querendo entender neste momento, né, o mundo masculino movido pelo poder patriarcal regindo o mundo e nos desumanizando. Eu não tenho medo de dizer, neste momento, que majoritariamente os homens, fruto da cultura patriarcal, com a faceta do machismo, intensificam o individualismo, constrói guerra, constrói a desumanização da sociedade. Eu preciso fazer este diálogo, eu preciso fazer o que Paulo Freire disse: a leitura de mundo precede a leitura da palavra. E na leitura de mundo, a primeira coisa aí no livro, a importância do ato de ler, ele fala do processo de alfabetização dele. E esse é um texto que a gente não pode deixar passar despercebido. Livrinho fininho, gostosinho. Me lembro que pela primeira vez eu já era professora
processo, a importância do ato de ler, né, na universidade, mas também, acima de tudo, uma leitura gostosa, perfeita pela professora hoje, que é Malena, da Universidade Federal de Feira de Santana. E tem pé na UNEB também, Malena. Nós duas jovens chegamos na suburbana para fazer formação de professores e chegamos com uma bata, porque a gente, né, acreditava que a gente estava no rumo da década de 80 para o processo de libertação, da consolidação da democracia, verdadeiramente, e a gente sonhava, e não tinha a palavra alteridade, mas a gente sabia que a gente estava querendo caminhar e chamar tanta gente para a construção do processo democrático, das relações em todos os sentidos, não concentração de poder econômico, respeito à diversidade, respeito às mulheres, respeito às crianças, e vamos acabar com esse mundo adultocêntrico que diz que a gente é dona da verdade. Tinha tantas questões colocadas para a gente parar e perceber que a gente precisava se desconstruir de tantas coisas para dar visibilidade ao que Paulo Freire dizia, a esse novo homem e essa nova mulher que vai construir as relações na sociedade brasileira e no mundo. E uma das coisas foi ouvir Malena, numa sala de 40 pessoas, ela lendo com tanta poesia, com tanto amor, esse texto, né, da importância do ato de ler. Que aí Paulo Freire vai falar do processo de alfabetização, do cheiro da casa, da marca da mãe e do pai dele, e que ele vai na fogueira se constituindo o educador. O educador que sente dor dos seus não saberes e das suas questões que precisam ser reafirmadas e questões que precisam ser desconstruídas. Mas do educador que vai entender as tantas dores de tantos homens, tantas mulheres, tantas crianças, tantos adultos em uma sociedade onde tem oprimido e opressores, né? Então, isso é fundamental. Então, nisso, eu me lembrei, na provocação, não estava, né, de Wanda e Ana, de Geni Guimarães. É uma das intelectuais mais novas, militante do movimento feminista de mulheres negras. E ela escreve A Cor da Ternura. Geni com Nilma Lima é uma geração, olha que massa novamente, que me sucede. Eu estou dizendo isso, né, porque eu estou com 55 anos. E esse tempo daqui e da agora, eu dizia para Gabriel, não faz mais a tia correr, e ele está me chamando de mãe. E eu estou falando o que Valdeci Nascimento diz ultimamente, quando ela puxa o Odara Instituto da Mulher Negra. Aí Valdeci diz, o meu tempo de agora é provocar